Como eu tinha dito, este workshop vai se dedicar principalmente a usar uma aplicação, que é o Drupal. Como já tinha dito anteriormente, é um dos CMS mais populares atualmente, deve estar bem na lista dos mais usados, deve estar a meio da tabela dos 10 mais utilizados, entre o quinto e o sexto, mais ou menos. É em código aberto, ou seja, qualquer pessoa pode descarregar o código do site deles, do Drupal, e começar a utilizar, seja localmente, seja num servidor. Um, porque é que, digamos, estou a utilizar o Drupal e não outros CMS? Porque o Drupal tem uma característica que é, uh, digamos, na versão mais básica, digamos, só com o código inicial, ele tem dois tipos de conteúdos já preparados, que serão os artigos e as páginas, como o WordPress e outros CMS. No entanto, ao contrário do WordPress, o Drupal permite criar logo desde o início tipos de conteúdo. E nesses tipos de conteúdo nós podemos depois fazer a nossa estruturação dos dados, com uma série de campos que já têm algumas funcionalidades pré-definidas, até bastante vasta, tem uma comunidade bastante ativa e também permite instalar uma série de módulos, que é, digamos, a mesma coisa como plugin, noutros CMS, que permite adicionar funcionalidades adicionais. É baseado em PHP, ou seja, é perfeitamente compatível com a vasta maioria dos serviços de alojamento, que geralmente utilizam um stack LAMP ou LAMP, que digamos que, dito por outras palavras, é um stack que utiliza um sistema operativo Linux, com um servidor web, Apache ou Nginx. Depois tem uma base de dados, um serviço de base de dados, MySQL ou MariaDB e PHP, por isso é que tem o P no final. Por isso é fácil de encontrar um sítio para alojar este tipo de aplicação. No entanto, ao contrário do WordPress, que permite fazer praticamente tudo através do back-office, ou seja, atualizar, instalar plugins e termos adicionais, no Drupal essa parte é que não é tão intuitiva, não é tão simples como no WordPress. Permite instalar módulos via o back-office com algumas limitações, assim como os temas, mas a gestão do código é que é um pouco mais complexa. Daí também a opção de utilizarmos esta plataforma Pentium, porque esta plataforma permite fazer parcialmente essa gestão do código através do back-office da plataforma e não do Drupal. Uh, Indo agora à Pentium, é uma plataforma online que se oferece uma série de serviços, tanto com um alojamento, digamos, normal, né? Podemos pôr lá as nossas aplicações, alojar lá o nosso domínio e fazermos lá esse alojamento. Obviamente, nesse caso, será pago. No entanto, o que é que a Pentium oferece que é interessante para nós e para, digamos, para os nossos objetivos? É que permite, digamos, o plano gratuito permite criar duas sandbox gratuitas. E uma sandbox, no fundo, é como se fosse uma máquina virtual disponível para nós. A Pentium permite instalar tanto WordPress como Drupal. No entanto, também tem algumas limitações. Uma delas, não podemos personalizar o domínio. Porque quando lançamos uma instância, seja WordPress, seja Drupal, eles vão-nos dar um domínio que está sempre associado a Pantheon.io. Tem sempre qualquer coisa, digamos, um prefixo qualquer, e depois tem sempre esse sufixo que é a marca da plataforma. Tem essa limitação, pronto, que se as pessoas não quiserem personalizar o seu domínio, já tem que arranjar o tipo de solução. No entanto, eu creio que é uma solução, estas sandbox disponíveis da Pentium, é uma boa solução, por exemplo, para quem queira fazer uma aplicação mais para o seu uso pessoal ou mais para o trabalho em conjunto da equipa. Permite também, como é uma plataforma de alojamentos, no futuro,
quando se quiser, por exemplo, entrar digamos, num processo de criar a aplicação já em produção, final, aí pode-se ou aloja-se lá, e é caro o alojamento na Pentium, não é barato, há soluções mais baratas, ou então tira-se o código lá, tira-se a base de dados e aloja-se no terceiro. Ou seja, permite, não se perde o trabalho que se fez na plataforma. Tem alguns limites de armazenamento, ou seja, um projeto, ou digamos, o que tem muitos objetos digitais, por exemplo, que trabalhe com muitas imagens em alta definição, ou vídeos, por exemplo, já é, digamos, já não se pode alojar diretamente os ficheiros ou os conteúdos na plataforma. Aí tem que se arranjar uma solução que será, por exemplo, usar uma CDN ou alojar esses conteúdos numa cloud e simplesmente inserir o link, digamos, uma hiperligação para esses conteúdos na plataforma. Será a maneira mais, digamos, sensata de contornar essa situação. Bom, agora vou parar aqui a partilha e vou já, porque o lançamento de uma sandbox demora um pouco. Deixa-me ver. Como é que está? Acho que é aqui. Pronto, como vocês podem ver, fazer o login para usar a Pentium é preciso criar uma conta, registarmos. Podemos usar o login do Google, não há problema, associar a conta Google com a plataforma. Entramos digamos, no nosso dashboard pessoal e é aqui que é digamos, o account type, ou digamos, o plano, é o Silver. E aqui temos então o sítio onde podemos criar as nossas sandbox. Eu já tenho uma criada, já digamos, com a parte final deste workshop, mas vocês basicamente têm que clicar aqui, criar um novo site e escolher Drupal e Drupal 10. Há outras versões do Drupal, mas vamos usar a versão mais recente do Drupal, com o Drupal 10. Temos que dar um nome, digamos, ao nosso site. Vamos fazer Catobiblio 2. Digamos o sítio onde vai ser alojado, onde será o data center, vou pôr na União Europeia. E ele agora começa a preparar o lançamento da instância. Como isto vai demorar algum tempo, então vamos voltar à apresentação, que vamos falar da fase seguinte, que é muito importante, que é a preparação da instância, ou seja, a preparação de toda esta parte que vamos fazer. Ou seja, antes de criarmos o site, é muito importante, e friso isto, é preparar os dados e preparar, digamos, fazer um plano e um mapa da aplicação, do que queremos, antes de fazermos, então, prepararmos a implementação daquilo que queremos na aplicação. Então, a preparação. A primeira coisa que temos de fazer, vamos usar um exemplo muito simples, que é um catálogo bibliográfico. Temos que fazer um esforço de imaginação, seja qual for o tipo de conteúdo. No caso do catálogo bibliográfico, uma, digamos, divisão primária, digamos, um nível mais alto dos conteúdos, podemos considerar que é os livros, que são os objetos em si, e os autores. E cada tipo de conteúdo vai ter os seus campos específicos. Depois de termos essa grande divisão, temos que perceber que tipo de campos é que cada conteúdo vai ter. Os livros vão ter título, autor, data de publicação, editora, género literário, etc, etc. E o autor terá, em princípio, menos campos, pode ter. Podemos adicionar N tipos de campos. Quanto mais informação quisermos colocar, mais campos vão ter. E, no caso do autor, será o nome do autor, será datas biográficas se houvermos, uma pequena bio, etc. Depois de termos esta grande, digamos, estruturação dos dados, que neste caso aqui vai ser bastante simples,
é definir também o mapa do site, ou seja, como é que vai ser estruturado em si o site. Quantas páginas estáticas é que vai ter? Por exemplo, vai ter uma página da descrição do projeto, da equipa, quais são os nossos objetivos, ou só uma página de apresentação. Pronto, isso aí depois podemos definir. E depois temos que também perceber onde é que vão estar os conteúdos. Por exemplo, cada conteúdo vai ter uma página, pode ter subpáginas, por aí adiante. Neste caso, por um exemplo, como é um exemplo, vamos partir de um exemplo muito básico, vamos ter apenas três páginas. Que é uma de apresentação, que nem vou colocar nada de especial, uma página para estar os conteúdos dos livros e uma página para estar os conteúdos dos autores. No caso dos livros, vai ter um formato de tabela. No caso dos autores, vai ser uma lista de autores apenas. Tudo bem. Então, em livros, como é que vamos fazer a estruturação? Vamos ter, com asterisco, que são os campos obrigatórios, vamos ter o título, autores, editora, data, o local de publicação, número de páginas, as línguas da publicação, ou língua, se houver só uma, pode ser bilingue, um resumo, se quisermos escrever um resumo, géneros literários, referências externas, por exemplo, se existe algum site, algum sítio, por exemplo, falo sobre aquele livro ou sobre o assunto, ou seja, o que for, nós consideramos interessantes, podemos pôr também os links para esses sítios externos e uma capa que será, digamos, uma imagem. Em autores, vamos ter o nome, que é obrigatório, e depois já vou explicar. Há aqui uma questão relativamente ao nome do título do livro e ao nome, a naturalidade do autor, podemos querer pôr essa informação, datas biográficas e uma biografia. Então, neste tipo de campos, que tipo de campos é que temos? Temos, no caso, por exemplo, do nome, do título, do país, ou, digamos, ou de alguns campos, podemos ter é um campo de texto simples, que é só, geralmente é um texto, uma linha de texto, digamos, uma frase, algo muito curta. No caso dos campos, por exemplo, da bio, do resumo, descrição, algo que queremos falar de uma forma mais detalhada, já temos um campo longo, um campo de texto longo, geralmente com 5, 6, 7, 10, 20 linhas, e de preferência com formatação, ou seja, podemos pôr itálicos, negritos, listas numeradas, sem ser numeradas, etc. Um campo numérico, para o caso das páginas, um campo de ficheiro, que é o caso da capa, uma lista, géneros literários, países, por aí adiante, uma lista de texto, taxonomia. A taxonomia e lista são geralmente parecidos, só que a lista é uma lista, é um vocabulário controlado, é uma lista fechada de itens que nós escolhemos da lista aquilo que queremos inserir. A taxonomia também é um vocabulário controlado, no entanto, no Drupal tem algumas funcionalidades adicionais. A taxonomia também permite criar listas hierárquicas, ou seja, por exemplo, se temos géneros literários, por exemplo, vamos pôr 5 ou 6 géneros literários, podemos criar subgéneros literários. Só que temos, por exemplo, um género, podemos colocar, sei lá, romance como género e poderíamos criar como subgénero, tendo o romance com o pai, por exemplo, romance histórico, romance, uh, outros géneros, outras categorias que nós queremos colocar. Na lista já não dá para fazer isto. Um campo de ligação, com um campo link, que é aquele que remete para, digamos, no nosso caso, sempre para ligações exteriores, e entidade referenciada. Ou seja, o campo de entidade referenciada no Drupal é o campo que nos vai fazer as ligações internas entre os conteúdos. Neste caso vamos ligar o campo livro, digamos, o conteúdo livro ao campo autor e vice-versa. Pronto, então, nos livros, a nossa estruturação vai ser esta. O título vai ser o Node, assim como o nome do autor vai ser o Node. O que é o Node? O Node, no Drupal, é
o objeto do registro. Quando nós inserimos, e é um campo sempre obrigatório, é o campo inicial, é um campo que vai identificar aquele objeto. Quando criamos um livro, o nome, seja qual for, digamos, quando definimos qualquer tipo de conteúdo, e nós inserimos o node, digamos, é como se fosse, este é o elemento base daquele registro. É o ID do registro, é aquilo que nos vai permitir criar tudo o resto daquele conteúdo. Temos os autores que vão remeter então para uma entidade referenciada, a editora vai ser um texto simples, a data vai ser uma taxonomia, mas também poderia ser, existe um campo de data no Drupal, mas tem uma questão que depois mais para a frente vou explicar, e vou explicar porque é que vamos escolher usar a taxonomia, o local, que vai ser texto simples, local de publicação, número de páginas, vai ser numérico e inteiro. É uma restrição que vamos colocar neste campo, é que só podem ser inseridos números inteiros superiores a zero. Línguas, que vai ser uma lista. Resumo, pode ser o tal texto com formatação. Géneros literários, taxonomia ou lista, mas vamos decidir, vamos colocar também como taxonomia. Referências externas, lá está o campo de link, e a capa, que é um campo de ficheiro. No caso dos autores, semelhante, o nome do autor vai ser o node, a naturalidade pode ser lista ou taxonomia, também vamos decidir taxonomia, também vou explicar porquê. Datas biográficas, pode ser texto simples, que não vamos fazer, digamos, um tipo de pesquisa especial, nem filtragem especial por aquele campo, e biografia, que será então texto longo com formatação. Sugiro também que, neste caso, não é relevante, porque, digamos, são poucos conteúdos, são poucos campos, é bastante simples. Mas, por exemplo, se estamos a trabalhar um tipo de conteúdo que tem mais de 100 campos, ou 100, 60, 70 campos, ou 3, 4, 5 tipos de conteúdo com uma estruturação mais complexa e mais densa, aconselho vivamente utilizar uma tabela, uma folha de cálculo, tabelas, seja o Google Sheets ou o Excel, seja o que for, algo que vos permita, digamos, fazer essa estruturação. Vou-vos dar um exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, algo parecido com isto, em que vocês têm uma folha, por exemplo, para os livros, criam as colunas com os nomes dos campos, digamos com um tipo de campo, e depois vocês vão pelas filas, vão pondo então o tipo de campo e vão dizendo que tipo de campo é que é, se é obrigatório, se não é obrigatório, se é repetível. Digamos que a pessoa pode inserir vários, por exemplo, pode querer inserir vários géneros no mesmo livro, pode querer inserir vários autores no mesmo livro, etc. E autores é a mesma coisa. Podem inserir aqui, por exemplo, na folha de cálculo, se tiverem as listas ou taxonomias já criadas, podem já inserir aqui os itens dessas listas, dessas taxonomias. Podem fazer também a estruturação das páginas estáticas, com os subcampos, com as subpáginas, etc. Convém sempre ter tudo num só sítio, bem estruturado, que ajuda-vos depois a criar o objeto. Bom, então vamos voltar à apresentação. Tem dúvidas até este momento? Está tudo ok? Pelos vistos. Bom, então vamos agora então criar a aplicação na Pentium. Vou mudar então a origem da partilha. Ele já criou a instância. Vamos então entrar no back-office do site, neste caso. Como vocês podem ver, isto será o back-office da vossa instância na Pentium, e aqui que vocês fazem a gestão, por exemplo, da atualização, será aqui, dos backups, tanto do código, da base de dados, faz sempre toda a gestão aqui. Então vamos entrar na zona de administração do site e vamos fazer então o deploy do site. Que é pronto, isto não tem nada de espetacular. Perfil, vamos fazer um padrão. Isto, em princípio, os requisitos, ele vai saltar esta fase. Se tivéssemos a fazer uma instalação local ou de uma máquina de alojamentos,
ou seja partilhada ou dedicada, tínhamos que passar pela configuração da base de dados, tínhamos que pôr as credenciais na base de dados, etc, etc, etc. Agora vai demorar aqui um bocadinho. Acho que há uma pergunta. Ah, isso foi. Pronto, o Helder tinha perguntado e acho que já respondi à tua questão. Se podia-se criar campos obrigatórios? Pode sim, senhora. Pode ser isso, em alguns casos. Está a importar as traduções, demora um bocadinho. Ok, aqui depois vamos dar algumas informações sobre o site. Vamos fazer aqui. Vou pôr o e-mail do NDI. Vou pôr a adressa. Aqui também vou pôr uma password qualquer, não interessa. Sim, senhor. Isto não precisamos. E acabamos o deploy, digamos que é o lançamento da instância. Ok, ele está a concluir esta fase. Espero que eu não demore muito. Só isto aqui. Ok, e então entramos na página de lançamento do Drupal. Podemos fechar estas mensagens, não interessa. Isto é a página inicial. Primeira coisa a fazer, vocês têm aqui um menu de administração. A primeira coisa que eu recomendo fazer é vir a estender, que é a secção onde vão fazer a gestão do código adicional, ou seja, módulos, e vão ativar aqui um módulo, que é Update Manager. O que é que permite o Update Manager? Permite, com algumas limitações, fazer upload de módulos e de temas adicionais. Com algumas limitações. E vamos gravar. Ok, muito bem. Pronto. Que é aqui. Depois faz adicionar novo módulo. Geralmente faz um upload. Forem ao site de Drupal Modules, aparecem N tipos de módulos. No entanto, existem algumas limitações, porque alguns dos módulos, para funcionarem, precisam ter dependências, livrarias, módulos adicionais, etc. E o que acontece? Se fizermos o upload do módulo pelo back-office, ele só vai instalar digamos, aquele código. Não vai instalar nem dependências, nem módulos adicionais. O que pode provocar é que o módulo depois não funcione de facto. E essa é uma questão no Drupal que não é tão, como eu disse no início, não é assim tão intuitiva, não é assim tão fácil como o WordPress, que é a gestão do código propriamente dito. Geralmente faz-se através do Composer e é através do Composer que depois se instala, por exemplo, quando se instala um módulo através do Composer, tem que ser por consola. Quando se instala um módulo, ele instala logo as dependências todas para esse módulo funcionar. E é também por isso que se faz a atualização do código base, etc. Pronto. Nesse caso, o Drupal não é tão intuitivo, não é assim tão fácil como, de facto, outras aplicações como o WordPress. É uma limitação, é uma questão estrutural de momento ainda do Drupal. Muito bem, temos aqui então a nossa página inicial e vamos começar então
a estruturação, criar primeiro a estruturação antes de adicionar conteúdos. Vamos aqui à estrutura e vamos a tipos de conteúdo. Está aqui. E vamos então adicionar um tipo de conteúdo. Vamos a, por exemplo, adicionar livros. Podemos pôr uma descrição, tipo de conteúdo de livros. Interessa. Aqui, depois nas opções de publicação, podemos selecionar o promovido à página adicional. Para visualizar, sim senhora. Está tudo. Exibir configurações, se quisermos, podemos deixar isto, que é quando se cria o registro, ele vai acrescentar automaticamente e visualizar as informações de quem é que inseriu, qual é, quanto é que inseriu e data. Se quiser, temos. Se não quiser, não temos. Vou deixar pré-definido. E acho que é tudo. Vamos guardar e a partir de agora vamos criar então os campos. Podemos, ele geralmente existe sempre um campo de definição, que é body, mas vamos eliminar este campo que não vamos, que é um campo de texto longo, basicamente, mas vamos eliminar, não precisamos disto. Então vamos a ver qual era a estruturação dos campos em livro. O node não é preciso criar, o título do livro não é preciso criar, porque esse é um node, é aquilo que vamos inserir quando criamos o registro. Por isso, vamos seguir para a frente, que será autores. Mas autores, não temos a entidade referenciada. O que é que vamos fazer? Então vamos voltar outra vez à estrutura e vamos criar então já o tipo de conteúdo que será autores. Que é para depois podermos fazer a ligação. Autores, preciso fazer aqui grandes coisas, a mesma coisa. Promovido a página geral. O publicado é simplesmente quando gravamos um novo registro, ele passa a estar publicado automaticamente. Se selecionarmos, quer dizer que o conteúdo fica guardado no back-office, mas não fica visível, digamos, abertamente, publicamente. Ok. E está tudo ok. Vamos também, então, eliminar isto. Sim, senhora. Também convém criar os campos de taxonomia. Que nos livros temos data, ano, vai ser apenas o ano de publicação. Ok, sim senhora, está tudo. Depois, os termos vão sendo adicionados quando adicionamos o registro. O outro campo de taxonomia será os géneros literários. Vamos voltar outra vez aqui a taxonomia e adicionar vocabulário, que é o termo para taxonomia. Vamos pôr géneros literários. E era nacionalidade. Ou, neste caso, vamos pôr... Não é termos. Desculpem. Taxonomia. Vamos pôr, adicionar, que é nacionalidade. Vamos pôr países. Ok, muito bem. Então vamos outra vez à estrutura. Vamos ao tipo de conteúdo. Ok. E vamos então começar a gerir os campos em livros. Vamos criar um novo campo. Agora, primeiro campo, autores. Autores é um campo, como eu tinha dito, de entidade referenciada, que aqui, deixem-me só aqui mudar uma coisa, será referência. Desculpem lá, a minha barra. Ok. Será referência. Ok, vamos pôr autores. Aqui já. E vamos remeter para tipo de conteúdo. Podia ser taxonomia, pode ser um utilizador
registado, etc. Mas vamos pôr conteúdo. Vamos pôr ilimitado, pode haver N autores, campo obrigatório sim, e vamos pôr, este aqui é importante, é criar entidades referenciais já não existirem. Ou seja, isto permite que, quando estamos a adicionar o livro e estamos a adicionar um autor, ele, se esse autor não tiver criado na tabela dos autores, no conteúdo dos autores, ele vai criar um novo conteúdo. E vamos apontar para o tipo de conteúdo autores. Vamos ordenar por título, que é para o caso já existir o autor, quando vamos adicionar, quando vamos criar o autor, se ele já tiver, se esse autor já existir, vai aparecer uma lista de autores e aí esses autores vão estar organizados por título ascendente, por ordem alfabética. A seguir, editora, que é texto simples. Vamos pôr texto simples. Simples como isto. A mesma coisa. A editora, em princípio só haverá uma editora, mas pode-se pôr, por exemplo, duas editoras, se for preciso. Campo necessário, não lembro se era obrigatório ou não. Editor é obrigatório, sim senhora. E vamos, então, guardar definições. Pronto. E por aí adiante. A data. Pois, a data, como eu tinha dito, a data existe no campo de data. E podemos, digamos, poderia-se utilizar isso. No entanto, quando se utiliza o campo de data no Drupal, a data é sempre um formato dia, mês, ano. Mesmo só se veja o ano. Qual é o problema para estas situações? Em que só queremos, por exemplo, pesquisar pelo ano, ou só ter o ano. É que depois tem a ver com os filtros. É para nós pesquisarmos um campo de data com este formato, de facto temos de ter dois campos de filtros. Tínhamos que ter os dois campos de filtros para, se quisermos, por exemplo, perceber quais são as publicações que foram publicadas em 2014, temos de ter um campo por exemplo, para pesquisar a partir dessa data, por exemplo, 1 de 1 de 2014, e depois temos de ter outro campo para, digamos, fazer a filtragem só em 2014, ou seja, para excluir tudo o que fosse fora, digamos, até 31 de 12 de 2014. Torna os filtros um bocado complexos. Por isso é que aqui decido por usar um campo de taxonomia, que o que é que vamos fazer? Ou inserirmos os anos, as datas, que data ano, ele vai depois guardando os anos também por ordem numérica, neste caso. E assim fica só um ano. E depois para criar o filtro, criamos apenas um filtro de, digamos, pesquisa por ano. Por isso vou voltar, não vou utilizar o campo de data, vou usar um campo de referência e agora vou pôr aqui taxonomia, data de publicação, termo de taxonomia, exato, só um, por exemplo, os livros só têm um ano de publicação, campo necessário, sim. Mais uma vez, criar as entidades referenciadas e vamos apontar para o vocabulário data. Mais outro. O local, que será texto simples. Publicação. Necessário, sim. Em princípio só há um, mas é só um local de publicação. Mas se vocês acharem que pode haver mais, podem pôr mais, mas aqui vou pôr só um. O número de páginas, que aqui vai ser um campo numérico. Pronto, número inteiro. Páginas. Um campo numérico inteiro. Em princípio, só terá um número, não interessa, campo necessário pode não ser necessário. O mínimo, vamos pôr o zero. Máximos não vamos pôr. Definições. As línguas, vamos usar como lista.
E neste caso só vou pôr duas línguas, três línguas. Vou pôr o português, o inglês e o francês. Pronto, só para efeitos de teste. Que é aqui, Selection List. Ok, sim, senhor. E aqui é a diferença de taxonomia e de lista fechada. É que uma lista fechada, o campo para funcionar, vocês já têm que ter uma ideia de quais são os itens, quais são as possibilidades. E têm que inserir uma a uma. Pronto. Português, por exemplo, inglês, vamos pôr francês, pronto, e eventualmente alemão, por exemplo. Só para, só para, vamos pôr ilimitado. Não haverá toda a possibilidade, mas pronto, campo necessário, sim senhora. Por exemplo, isto é um problema, por exemplo, para o campo de nacionalidade, mas já vou explicar como é que a gente vamos dar a conta. No campo de nacionalidade, por exemplo, tínhamos que pôr a lista de todos os países. E assim, inserir um a um, quer dizer, dava-se um trabalho bastante, era cansativo e bastante aborrecido. Mas há uma maneira de evitarmos isso, que é usar a taxonomia. Agora vamos ao campo resumo, que é texto formatado, longo. Aqui, texto formatado, longo. Em princípio só há um, campo necessário não. Vamos pôr o formato de texto permitido HTML completo para permitir ter o máximo de ferramentas de formatação. Agora vamos a géneros literários, mais uma vez taxonomia, por isso é referência, termo taxonomia, vamos pôr ilimitado, campo necessário sim, criar entidades referenciadas se essas existirem sempre e géneros literários, para fazer o apontamento para o vocabulário correto. Tá bem? Mais outro. Agora é referências externas, que é o tal de ligação. É este aqui, o campo de ligação. Etiqueta, vamos pôr referências externas. Externa. Vamos pôr ilimitado. Podemos querer colocar uma série de ligações. Campo necessário, não. Apenas ligações externas. Neste caso, podemos pôr externos ou externos, não interessa. Isto também é sempre opcional. E por aí adiante. E vamos utilizar o outro, que é o campo, que é a capa. Que é de carregar fecheiro. Porque a capa, neste caso uma imagem, é um fecheiro de imagem. Pronto, está aqui. Capa. Em princípio, vamos ter o sítio onde vai carregar na máquina. Vamos, neste caso, pôr fecheiros públicos. Ok, aqui tudo, está tudo ok. Imagem da capa. E aqui podemos pôr limitado só um, campo necessário, não, pode não ser necessário, se quisermos. Isto é o tipo de ficheiros que podem ser, as extensões de ficheiros que podem ser carregadas, PNGs, GIFs, JPEGs, JPEGs, Webs, podemos pôr aqui, por exemplo, TIFF. Podemos pôr aqui, por exemplo, o TIFF e adicionar o tipo de ficheiros. Pronto, aqui podemos já definir o tipo também das imagens, o carregamento máximo, por exemplo, se não quisermos proibir ou pelo menos limitar o tamanho das imagens, por exemplo, por 2 megabytes ou 1 megabyte, ou o que quisermos. Isso, sim, senhor. Muito bem. Ok, então já fizemos a estruturação dos conteúdos em livro. Vamos já para os autores, que é mais simples.
O nome é o node, logo esse não é preciso criar, porque é criado sempre que estamos a adicionar esse conteúdo. Então vamos criar que a naturalidade. A naturalidade era a referência para a taxonomia de países. Que será taxonomia, naturalidade. Em princípio, a pessoa só tem uma naturalidade. Vamos mais selecionar a criação de entidades, se elas não existirem, e vamos apontar então para nacionalidade. Campo. As datas biográficas é texto simples. Em princípio, só é preciso uma. Também não é obrigatório. Em autores não vamos pôr nenhum campo obrigatório. E a biografia, que é texto longo, formatado. Texto formatado longo. E vamos pôr aqui biografia. Uma coisa, campo necessário não. HTML completo, para ter o máximo tipo de ferramentas. E por aí adiante. Muito bem. Então, já temos a estruturação dos campos. Então, vamos estruturar. Podíamos, por exemplo, querer mexer na estruturação. Podemos, digamos, especificar digamos, configurar tanto a exibição do formulário. O formulário é o formulário que a aplicação cria quando estamos a inserir conteúdo e a sua exibição. Pronto. Podemos configurar tanto um como o outro. Por exemplo, para o caso da capa, na exibição, podemos mudar, porque ele vai carregar o fecheiro e vai aparecer o fecheiro na sua imagem, digamos, no seu formato original. Aqui convém, por exemplo, mudar para um tamanho médio e ligar a imagem ao conteúdo, que é a pessoa quando está a ver, a visualizar desculpem, a fecheiro. Porque assim a pessoa quando clica no fecheiro vai ver depois a imagem no seu tamanho original. Isto, no fundo, pode ser uma miniatura, só para não estar assim muito. Vamos guardar. Muito. eh, Ficar muito grande. A imagem muito grande e ocupar muito espaço no conteúdo. Bom, então já criamos o conteúdo. Vamos voltar ao sítio. E agora, queremos inserir conteúdo. Então vamos inserir um livro. Vamos aqui, vamos ao separador conteúdo e aqui temos então um botão para adicionar conteúdo. Aqui, depois é o sítio onde se pode ver a lista geral, digamos, uma visão geral de todos os conteúdos que estão na aplicação, seja qual for o tipo de conteúdo, se já está publicado, se não está publicado. Então vamos adicionar o conteúdo, vamos dizer que queremos adicionar um livro e aqui aparece então um tal formulário de inserção. Vamos pôr aqui. Vou só criar um, por exemplo, autores. Autor um, e vamos adicionar outro item, que é outro autor, vamos pôr autor 2. Editor, vamos pôr editor 1. Desculpem lá, eu não tenho muita imaginação para os nomes, por isso vou pôr assim o mais simples. Data de publicação, podemos pôr 2014, por exemplo. Local de publicação, podemos pôr Lisboa. Número de páginas, por exemplo, se eu quiser pôr 0, ele vai dar erro. Já vou-vos mostrar. Línguas, como podem ver, já está aqui a lista. Vamos pôr português. E se clicarmos na tecla Ctrl no PC, Mac, Command, podemos selecionar várias línguas. O resumo, vamos pôr aqui teste, não interessa, esta tal barra de formatação. Géneros literários, não existe nenhum na taxonomia, por isso vamos pôr romance. Podia adicionar outro tema, outro item, desculpem, mas vou só pôr um. A URL aqui será, por exemplo, vou pôr do Google.
mas assim vocês podiam colocar qualquer hiperligação, explicar qual era, para onde é que ia a ligação e adicionar a capa. Vamos aqui então explorar os ficheiros, ver o que se encontra aqui uma imagem que seja minimamente interessante. Podemos ver aqui, por exemplo, capa do livro, o que é que a gente podemos pôr? O que é que poderá ser aqui interessante? Vamos pôr aqui o Fernando Lopes. Acho que tem assim uma cara um bocado feia, mas pronto. É só para exemplificação. E pronto. Podemos pré-visualizar o registro. Pronto. Capa. Podemos visualizar o registro. Por acaso aceitou. Okay. Desculpa, o zero como mínimo. Já vou mudar isso. E aqui é isto que se vai ver quando se visualiza o registro. Está aqui, a máquina guarda sempre, digamos, a pessoa que inseriu e a data, e depois aparece aqui a visualização dos campos. Bem, ele aparece como publicado por defeito. Vamos guardar e pronto. Se formos aqui à lista do conteúdo, já aparece o autor 1, o autor 2 e o livro 1. Sendo que o autor 1 e o autor 2 não têm grande conteúdo. Só tem o nome, o título do conteúdo. Aqui podemos, por exemplo, adicionar a naturalidade. Podemos pôr, por exemplo, Portugal. Datas biográficas XXX, não interessa. Teste. E guardar. Pronto, vamos outra vez ao conteúdo. E podemos fazer a mesma coisa para o autor 2. Isto é, digamos, a secção onde podemos ver e editar, digamos, da parte da administração do conteúdo em si. Editar. Naturalidade, podemos pôr, por exemplo, espanhola. Espanha, por exemplo. Vamos pôr o nome dos países, aqui a mesma coisa. E já teria. Ok. Facto, agora já temos conteúdo. Agora, aqui a questão é, se vamos, digamos, ao site, de facto, não temos aqui, se entrarmos na página do site, não temos nada que nos indique que temos conteúdo, a não ser que estejamos, digamos, com um login feito e estamos dentro da área de administração e temos acesso à, digamos, visão geral do conteúdo. Então, o que é que falta? Isto é das coisas também mais interessantes do Drupal. É que o Drupal tem uma funcionalidade que se chama a view. Podemos construir uma view sobre os conteúdos. E essa view pode ser feita como uma tabela, como uma lista, como uma grelha de imagens, por aí adiante. Ou seja, existem N tipos de formas de criar visualizações estruturadas com filtros, onde podemos depois filtrar os conteúdos que aparecem de todos os conteúdos. E isto é uma ferramenta que já aparece como parte do core, do código base do Drupal. Então, como é que vamos fazer isso? Vamos outra vez à estrutura. Vamos aqui ao item Views e vamos adicionar uma view. Vamos fazer para os livros. Livros. Mais uma vez, volto a recordar, estamos a fazer um exercício muito simples. As views permitem fazer coisas muito complexas, mas neste momento vamos fazer, digamos, de uma forma muito simples. Vamos aqui depois à parte da definição das views, vamos mostrar conteúdo, sim senhora, de livros apenas, e vamos ordenar por título. Tem outros tipos de ordenação, por mais recente, mais antigo ou não ordenado. Vamos criar uma página, é essencial isto. Temos o título da página e aqui temos as definições de como é que vamos visualizar essa página, que formato é que essa página vai ter. Pode ser uma lista não formatada, mas temos este tipo de todas estas opções. Existem módulos que permitem criar outros tipos de visualização, mas neste momento estamos a usar apenas o código base e as funcionalidades básicas do Drupal, não vamos instalar absolutamente nada.
Um paginador, por exemplo, imagina que temos 50, 100, 20, 30, 200, 300 itens. O paginador simplesmente permite navegar pelos conteúdos todos, em vez de aparecer uma página gigante com os conteúdos todos. Vamos usar o paginador e também é muito importante isto, que é criar uma ligação do menu. E isto é que vai criar depois na página inicial, no menu do site de navegação, vai-nos criar ali então a entrada para este conteúdo. Ele geralmente aparece por definição no menu de administração, mas não é isso que queremos. O que nós queremos é onde diz navegação, que é aqui, navegação principal. É este o menu que temos que apontar esta página. O texto da ligação é o que vai aparecer, digamos, no cabeçalho dessa ligação. Vamos pôr livros e, de momento, é o que fazemos. Então já criamos a nossa view muito básica dos livros. Neste caso, como só temos um, só vai aparecer um. Mas neste momento ele não tem absolutamente nada. O único campo que tem definido é o campo de o título, neste caso. Estes são aqui onde se cria os filtros, nos critérios de filtragem e a ordenação. Os critérios de filtragem são muito simples, ele só está a aparecer os que são os conteúdos que estão publicados e o tipo de conteúdo que é livro, que nos interessa. Se, por exemplo, se quiséssemos criar uma view que aparecer os conteúdos publicados e não publicados, era aqui que mexeríamos. Era simplesmente dizer que era só definir aqui o que é que nós queremos. Se é publicado ou se não é publicado. Tínhamos que criar outro critério de filtragem para dizer aqueles que também não são publicados. No fundo, eu teria dois filtros. Mas neste momento vamos deixar como está, que é o base. Então, que campos é que vamos querer inserir no tipo de conteúdo do livro? Temos o título do livro, mas queremos, por exemplo, o autor, a data, géneros e a capa. Cinco campos que nós queremos ver então nesta tabela. Então vamos adicionar. Vou adicionar já a capa, por exemplo. Aqui temos uma lista de todos os campos da aplicação, mas vamos só para os que fazem parte do conteúdo, ou que estão relacionados com o conteúdo, e vamos por aqui capa. Ok? Sim, senhora. Vamos selecionar, adicionar e vamos configurar. Criar a etiqueta. Não é preciso. Sabemos que é uma imagem, em princípio nós sabemos que é capa. Aqui deixamos tudo igual. Estilo da imagem, vamos pôr um médio. Depois logo vemos se é grande ou se, digamos, se temos que reduzir o tamanho, não aumentar. Ligar a imagem a conteúdo, ao contrário, na visualização do registro queremos ver a imagem na sua definição original, seu tamanho original. Aqui convém que a imagem ligue ao conteúdo. Pronto, quanto ao resto deixamos estar e vamos aplicar. Nós já adicionamos neste campo, mas neste momento, como estamos no back-office da criação da visualização, a view não está terminada. Só depois de clicarmos em guardar esta configuração é que ela passa a ser refletida digamos, no site. Vamos adicionar então autores, mesma coisa, conteúdo. Autores, sim senhora. Criar uma etiqueta, pode ser. Criar uma etiqueta. Por exemplo, aqui temos uma questão que é, no caso destes campos que podem aparecer mais do que um item, podemos definir a maneira como aparecem os vários conteúdos. Pode ser como separador simples. Neste caso, o autor 1 e o autor 2 pareciam divididos com uma vírgula, mas eu prefiro pôr como lista não ordenada. Mas é uma questão de preferência pessoal. Então, é a data agora. É a data de publicação. Data de publicação, sim senhora. Acho que está tudo aqui. Só aplicar. E era os géneros literários. Não estou em. Exatamente. Agora, aqui nos géneros literários temos uma questão, que é uma taxonomia. E geralmente na view não aparece a ligação às taxonomias. Geralmente, para fazermos uma ligação a um conteúdo taxonomia, temos que ir aqui à secção de avançado
e fazer uma relação. E vamos pôr aqui, também não é aqui, desculpem lá, deixem-me só ver uma coisa. Lá, tenho só que rever onde é que isso ser feito. Deixa-me só rever como é que eu faço isso. Ok, isto é o exemplo que já está acabado. Está a demorar um bocadinho a arrancar, mas pronto, já vamos ver como é que isso é feito. Ok. Livros, editar. Ok. Agora já aparece, desculpem. Está aqui. É este, géneros literários. Afinal, não é preciso. Sim, senhor, criar etiqueta e, mais uma vez, definições de campo múltiplo. Eu prefiro fazer uma lista não ordenada. E aqui vocês podem ter uma pré-visualização de como aparece a tabela, neste caso. Por exemplo, eu quero tirar o título deste campo, que é o livro, acho que a pessoa já sabe, percebe que é o título, e quero pôr a capa no início, da tabela, na primeira coluna. Muito simples, é só vir aqui onde está campos, clicar aqui nesta setinha e selecionar reorganizar. E aqui é só ajustar a capa para o primeiro campo, tirando o título da coluna. É só selecionar aqui a etiqueta do campo. Fazemos assim e está feito. Só aparece então o título do campo autores, data de publicação e géneros literários. Pronto. E agora, por exemplo, agora vamos criar neste tipo de conteúdo, vamos eh, se inseríssemos aqui a partir deste momento todos os livros, todos os conteúdos, ia aparecer a tabela com 20, 30, 40, 100 registros. Não interessa. Mas, por exemplo, eu quero fazer filtragem e pesquisas para chegar rapidamente aos conteúdos que eu quero. Vamos criar filtros. Onde é que se criam os filtros? É nos critérios de filtragem. Então vamos adicionar um filtro de data e de géneros literários, por exemplo. Por aqui. Data. Vamos pôr data de publicação. Ok. Vamos apontar para o vocabulário data e vamos pôr um autocompletar que podia aparecer a lista de todas as datas. O autocompletar é simplesmente como começamos a escrever a data, ele vai, digamos, dizer quais são as possibilidades. Por exemplo, começamos a pôr 2000, aparecem as possibilidades todas. 2001, ou seja, 201 começa só aparece a questão da década de 1 e por aí adiante. Pronto. Importante, quando estão a configurar o filtro, é selecionar isto, que é expor o filtro para visitantes. Para quê? Porque é para permitir às pessoas usarem o filtro. Aqui tem o título do filtro, vamos tirar esta parte, que é digamos, o nome máquina do campo, não interessa. Escolhemos o operador, que é um de, quer dizer que quando aparece a lista das datas, é uma dessas datas, e também convém selecionar esta opção aqui, que é permitir múltiplas seleções, para permitir a pessoa, por exemplo, pesquisar 2, 3, 4, 5 itens da tal taxonomia ou lista. E como podem ver, agora por cima da tabela vai aparecer um filtro, um campo de filtro.
E vamos fazer a mesma coisa para géneros literários. Ok, está um bocadinho agora a responder. Vou guardar, não vá eu embirrar. Ok, não sei porquê. Ok, nunca selecionem o delta. Esqueçam sempre esta possibilidade. Vamos selecionar esta, que é a correta. Data, sim senhora. Autocompletar, sim senhora. Expor o filtro. Apagamos este nome de máquina, não interessa para nada. Permitir múltiplas seleções, sim senhora. E aplicar. Já temos aqui os filtros. Ele vai sempre ordenado pelo título, ascendente, e temos os campos que são visualizados na tabela. Aqui é onde vamos escolher os paginadores. Neste caso, vamos usar um muito simples também, não vamos criar muitos conteúdos. Vamos guardar e vamos ao site. E aqui, no menu de navegação, já aparece então o conteúdo de livros. E quando clicamos, já aparecem então os conteúdos, os filtros, o botão de aplicar e os campos da tabela. Se quisermos editar a visualização, podemos fazer diretamente a partir daqui. Se tivermos, digamos, direitos e privilégios e permissões para fazer edição das visualizações. Estamos aqui, vamos clicar em editar visualizar e só vou fazer uma coisa pequena, que é incluir um botão de reiniciar, que é para limpar a filtragem. Que é ali, no avançado, formulário posto e estilo de formulário, definições. Vou fazer guardar. E agora, se eu puser, por exemplo, 14, só aparece um, né? Obviamente. Aplicar, só aparece um. E podemos limpar a filtragem. Pronto, os dados literais não será 2014, obviamente. Aqui, 2014, sim senhora. Aplicar, aparece o conteúdo e podemos reiniciar a filtragem. E agora, para acabar, vamos fazer a mesma coisa para os autores. Vamos, estrutura, views, só com os autores. Vamos fazer apenas uma view de lista. Conteúdo, vamos apontar para autores, vamos fazer por título, que é o nome do autor, neste caso vai ser por ordem alfabética, criar página, sim senhora, vamos fazer uma lista não formatada de títulos, vai aparecer apenas o nome dos autores, o paginador, sim senhora, vamos criar uma ligação do menu, vamos sim senhora, e mais uma vez vamos apontar para o que diz navegação principal. E está feito. E neste caso já aparece os autores. A única coisa, pronto, não vamos perder aqui muito tempo, a única coisa que vamos clicar é, como vocês podem ver, só explicar uma coisa, aparece o nome do autor, mas está assim a cinzento. Quer dizer que só vai aparecer o nome. Mas queremos que, quando aparece a lista, nós consigamos clicar no nome do autor e ir a algum sítio. E queremos ir ao conteúdo, ao registro. Então vamos aqui no conteúdo título, é só selecionar aqui ligação para o conteúdo. O formatador é o que é que aparece na lista. E agora já aparecem, como podem ver, já aparece com uma ligação. Vamos guardar. Sim, senhora. Está tudo. Vamos ver o site. Já aparece os vários itens. Já aparece livros. E nos autores já aparece autor 1, autor 2. Mas, por exemplo, nós agora vamos, mesmo para acabar, vamos criar aqui um filtro. Por exemplo, queríamos criar aqui um filtro para queremos que, quando escrevemos um campo, em que escrevemos o nome do autor e aparece o autor em vez de estar a correr, digamos, a lista toda dos autores. Vamos outra vez a critérios de filtragem, vamos adicionar, vamos pôr
senhor. E agora, também vamos expor, só que agora a lógica tem que ser um pouco diferente. Porquê? Porque estamos a apontar para um campo. Vamos lá. Não, isto, desculpa, isto vai para os autores. Ok. Vou dizer assim, autores expostos. Vamos adicionar um botão de reiniciar. Vai ficar. Guardar a visualização é sempre importante. Bem, não está a funcionar. Porquê que não está a funcionar? Ok. Sim, senhor. Tem razão, tem razão. Não é o campo autor. Porque neste caso temos que apontar para o título do Node, que é o Node autor. Por isso temos que pôr é título. Exatamente. Tem toda a razão. Expor, título, e tem que ser contém a opção, porque se for igual, ele vai pesquisar apenas aquele termo. Ou seja, se nós puséssemos um, ele vai pesquisar, vai procurar da lista dos autores aquele que tem o nome um. Não é isso que nós queremos. Queremos é pôr-nos um nome e que apareça, por sorte, ou digamos aqui, os autores ou os conteúdos que têm naquele campo que contenham aquela palavra, aquele string que nós estamos a procurar. Por isso tem que ser contém. Valor, vamos deixar aberto. Não vamos por nenhum nome. Agora sim, vamos guardar. E agora, se não me engano, se eu clicar já só aparece o autor 1. Exatamente. É assim. E pronto, nós já temos aqui a nossa, digamos, ferramenta para termos digamos, um catálogo bibliográfico online, podemos partilhar com alguém, com qualquer pessoa, e isto está disponível online nesta URL, neste domínio. Qualquer pessoa pode vir aqui. Então, se quisesse editar esta página, pode editar à vontade os conteúdos, não há problema, era só criar aqui uma página básica, por exemplo, apresentação. Vamos pôr o HTML completo, que é para termos o máximo de formatação. Bem-vindos. Podíamos pôr já esta página no menu, se quisermos. Seria aqui, fornecer uma ligação ao menu, para a navegação principal. Guardar. Por exemplo. Vejam aqui o que é que aparece na URL. Node 04. E se quisermos, por exemplo, que esta página fosse a página de início, ou seja, a página a landing page do site, é muito simples. Vamos à configuração, definições básicas do sítio e vamos pôr aqui Node 4. Guardamos a configuração, vamos ao sítio e com que clicamos em início, já vamos para a apresentação. Se quisermos editar o menu, é só, podemos vir aqui à estrutura, menus, navegação principal, queremos editar aquele menu de navegação e simplesmente tirar o início. E aqui até podemos ajustar a ordem, por exemplo, quer que seja apresentação, livros e autores. Aqui desativamos digamos, a ligação para aquela página início, não queremos que apareça, fazemos assim, voltamos ao sítio e pronto, já temos a nossa ordem que nós queremos em cima, com as nossas três páginas.
Aqui na página de apresentação, depois podemos pôr mais texto, bem-vindos, podemos criar subpáginas nos menus. Por exemplo, se quisermos criar uma ligação secundária, podemos fazer assim, por exemplo. E agora a ligação para o livro está dentro do menu apresentação. Voltar então à ligação inicial. E é isto. Temos então o nosso primeiro conteúdo em livros, temos o nosso conteúdo em autores. A única coisa que nos falta de facto é criar a ligação entre o autor e o livro. Pronto, e isso já precisa de fazer aqui uma configuração mais complexa, que é criar. Desculpem, não é isso que eu queria. Que é, na visualização do registro autor, criar aqui um bloco que faça a ligação para os livros que este autor, digamos, aparece. Como é que podemos fazer isso? Desculpem lá. Autores. Vamos aqui. Não, desculpem. Vamos a livros. E vamos editar a visualização. E vamos então adicionar um bloco. E este bloco continua a ser com os livros. Só que agora vamos fazer uma filtragem pelo autor. Basicamente, que é como vou-vos mostrar. Views. Que é este bloco que está aqui. Só que neste caso vamos fazer uma filtragem contextual. Isto mantém-se. Logo, sim senhor. Vamos tirar este campo. Não queremos ver. Quando queremos, digamos, editar outra view ligada a uma view principal, convém sempre, quando estamos a editar aquela view, que para este bloco ou aquela página em específico. É que senão, ao tirarmos este campo ou mudarmos a configuração, mudamos para todas as views ligadas àquele conteúdo. Vamos remover este. Sim, senhora. E vamos também remover os filtros. Sim, senhora. Mais uma vez a mesma coisa. Vamos só editar este display, esta view. E vou remover. E remover. E agora, vamos criar aqui então o field contextual. O que nós queremos é, quando alguém vê esta view, que veja só em relação ao conteúdo principal que está a ver. Que vamos pôr autores. Deixa eu só cá confirmar se está ok. Sim, senhora. E agora vamos, isto é também muito importante, configurar o tipo de filtro, que é fornecer um valor pré-definido. Vamos definir agora as regras dessa filtragem contextual. E vamos pôr ID do conteúdo a partir da URL. Ou seja, como todos os conteúdos, estes nodes têm uma URL, essas URLs têm um ID, nós queremos é quando estamos a ver aquela URL que só apareça os conteúdos que em aquele ID, aquele conteúdo, aquele autor, seja autor. O que é que se faz? Sim, senhora. Aplicar. E aqui já não dá para. As pré-visualizações já não funcionam. E criamos um bloco. E agora vamos associar este bloco a registro de autor. Como é que fazemos isso? Vamos à disposição de blocos e vamos no. E aqui é, digamos, a configuração da página. No conteúdo, vamos adicionar então aquele bloco.
estrutura, não, desculpa, aqui, não, estrutura, blocos, vamos por aqui, conteúdo, e vamos pôr nós criamos aquele bloco no conteúdo livros, não no conteúdo autores. E agora vamos restringir às páginas, desculpe, ao tipo de conteúdo autores. Queremos que este bloco só apareça quando estamos a ver o conteúdo autores. Muito bem. Vamos guardar. E agora, vamos testar se isto está a funcionar como deve ser. Vamos ao conteúdo, vamos ao autor 1. E já aparece aqui então os livros. Qual? Este autor é, digamos, o autor. Faz parte, digamos, digamos que faz a ligação com o conteúdo livros. Ou seja, não basta apontar quando se está a criar o conteúdo da atividade referenciada, não basta colocar o autor quando se cria o livro. Depois tem que se fazer esta, digamos, esta ligação através da view. E pronto. Creio que é isto. Vou acabar a minha comunicação aqui. Espero não ter sido demasiado aborrecido. Pronto, eu sei que isto foi assim um pouco denso a explicar as ligações. Se tiverem dúvidas ou perguntas, podem fazer à vontade. Ok? Ver perguntas que alguém está a fazer. Não ver um ecrã? Posso colocar uma pergunta, Rui? Peço desculpa, bom Sim, dia. não ver um ecrã. É que tenho aqui umas pessoas que não estão a ver o ecrã. Acho que isso já foi Ah, ok. resolvido. Já foi Sim. resolvido. Eu Oh, também Lince, tenho uma agora pergunta. assustaste-me. Depois de estar uma hora a falar e dizer, olha, a gente não viu o teu ecrã. Quer dizer. Ok, sim, Ricardo, desculpe, pode. Bom dia a todos e a todas. Então, eu criei também um perfil, um site do Pantene e estive a tentar fazer algumas das coisas que o Rui, entretanto, fez, mas confesso que me perdi alguns aqui no meio da É normal. estrutura. Isso é normal. Pronto. Portanto, no fundo, mais vou pedir-lhe para explicar agora todas as questões. O que eu gostaria de saber era se podemos agendar, depois a partir do momento em que alguns de nós estiverem a trabalhar a sua própria base de dados, que terá necessariamente Sim, uma estrutura um pouco diferente, se poderemos fazer uma segunda sessão mais detalhada sobre isto fora do curso. sim, Pronto, na esta é próxima uma. temporada. Ok. Portanto, a minha dúvida aqui no fundo, eu fiquei um pouco confuso entre a parte Diga. dos blocos, a taxonomia e as entidades, ou seja, como é que nós o Rui da altura foi muito longe na criação de uma base de dados específica, não é? E eu estava a Sim, tentar colocar, portanto, no fundo, se eu quiser criar a minha própria base de dados, criando, por exemplo, entidades que produziram determinado tipo de documentos, depois tipos de documentos, como é que eu estruturo isso? É logo na parte da estrutura, isso eu percebi, mas depois entre a taxonomia e os blocos perdi-me um pouco. ok. Como é Então que é isso. assim, o que o Ricardo tem que definir é, digamos, é sempre do mais genérico para o mais específico. Ou seja, define quais são os tipos de conteúdos que trabalha. Sim, sim, isto está a ser gravado, isto depois, em princípio, rapidamente está já disponível no YouTube. Tem que fazer, depois de fazer essa estruturação, tem que definir quais são as categorias, em que campos é que vai ter, que informação é que ter os campos e depois como é que vai ser essa estruturação. As taxonomias são vocabulários controlados, como as listas. No entanto, são um pouco mais dinâmicas na construção. É que as listas têm que estar pré-construídas. Se você quiser, por exemplo, se eu quisesse adicionar ali os países como uma lista, eu tinha que pôr os países todos. Porque quando você está a inserir o conteúdo, quando está a fazer o formulário, ele não lhe permite criar e inserir itens na lista para depois selecionar no campo. Está a perceber, Ricardo? Por isso é que eu disse, pá, mais vale criar uma taxonomia, porque a taxonomia, como permite inserir itens, ou seja, quando estamos a fazer o formulário do registro, permite inserir itens. Imagine, o Ricardo
está a inserir os conteúdos, está a definir aquele campo. Aquele campo pode ter N categorias diversas, mas vai usar uma taxonomia e à medida que vai inserindo, vão aparecendo, digamos, as ocasiões em que posso inserir aquela taxonomia, ou várias, né? Pode inserir ao mesmo tempo, podem inserir várias taxonomias, insere os itens e assim depois pode criar de uma forma mais dinâmica. Não tem que selecionar todas as hipóteses logo à partida. Pronto. Isso é a taxonomia, é vocabulários controlados. Os blocos é simplesmente o bloco é a maneira como funcionam uma página web. Quando estamos a criar um bloco, simplesmente estamos a definir que naquele local da página eu quero que apareça um bloco. Pode ser uma imagem, pode ser uma caixa de texto, pode seja o que for. Neste caso, estamos a usar uma view num bloco. E estamos a associar aquele bloco, aquela pequena tabela, estamos a associar um bloco a um tipo de conteúdo. É isso que nós estamos a fazer, Ricardo. Eu podia pôr aquele bloco podia aparecer em todas as páginas, podia como se fosse um rodapé, por exemplo. Mas não, o que eu fiz ali foi criei a view dos livros, depois criei um bloco que tem um filtro contextual, que são os autores, e só quero que aquele filtro contextual apareça no tipo de conteúdo autor. É isso. Ricardo, não sei se ajudei a complicar mais a coisa. Não, vai ser preciso de perder um pouco mais de tempo com isto, mas obrigado. É verdade, é verdade. Mas foi assim que eu comecei a aprender a usar o Drupal. Foi exatamente como uma bibliografia. Porque é muito simples, é uma coisa muito direta. Deixa-me ver quem é que tem mais perguntas. Ok. O Helder diz que é por proliferação de taxonomias. É quem o dizes. Nós temos, por exemplo, há um projeto do IEM que está a usar o Drupal, que é do projeto Norvão. Eles devem ter para aí. Há um tipo de conteúdo que é materialidade, são as pessoas que trabalham na recuperação dos livros, na restauração dos livros. Só em taxonomias devem ter para aí umas 50, 60 taxonomias. Mas foi a opção da equipa de investigação. Por exemplo, o campo de materialidade tem à volta de 200 campos. Tudo é possível. Tudo é possível. Uh, mas alguém tem aí perguntas a colocar? Olá, Rui, bom dia. Posso? Helena, tudo bem? Olá, tudo bem, Rui? Olha, Tudo. obrigada por esta apresentação, foi muito útil. Eu não conhecia propriamente este aplicativo e, de facto, para mim, assim, aparentemente, pareceu-me só que uma questão que ele não é, de facto, muito intuitivo, do ponto de vista de comparação com O outros WordPress, aplicativos. sim, sim. A Pronto, por exemplo, gestão, a gestão é complicada. Não é é, complicado, não é como o WordPress e que pode fazer tudo no back-office e não sei o quê. Por outro lado, exatamente para não se poder fazer isso, é mais segura. é mais segura, certo. A mim, de ótica até mais do ponto de vista da utilização, da feitura, lá está, do back-office é um ponto de vista, mas depois do ponto de vista do utilizador é que eu fiquei também da experiência do utilizador aqui com algumas dúvidas, isto seria para outra tirada, provavelmente não é para hoje, mas surgiram-me assim algumas questões, sobretudo também muito relacionadas com a parte do design, não é? Porque pareceu que O não é design. muito. Quer dizer, não, tu falaste muito de algumas limitações no início e eu Tem. acho que isso é um roteiro Não, útil, não sei, para se poder. atenção, no Drupal tu podes fazer, a nível de design, podes fazer exatamente o mesmo que fazes no É, WordPress. Não concordo. era o objetivo deste workshop. Eu podia ter dito isso, mas por acaso esqueci-me que é nós vamos usar o tema base do Drupal, que é Medonho. Mas pronto, mas Certo, certo. é esse neste momento a situação. Não, mas tu podes fazer temas, podes usar o Sim, Bootstrap, tens uma série de frameworks para usares com o Drupal como o WordPress. Só que o certo. WordPress, pronto, é aquela coisa, né? Tu vais ao back-office, escolhes um tema e tens 300 mil temas gratuitos espetaculares do WordPress. No Drupal não é bem assim. Pronto, já implica pesquisar, procurar melhor, pronto, já implica um certo esforço para essa parte do design, do Pronto, web designer. eu percebi Diz. que o teu objetivo hoje não seria tanto esse e foi Nunca mais, seria. pronto, de estruturação. Isso era 2 ou 3 workshops, só para fora. Claro, claro. Pronto, mas assim, do ponto de vista de uma leiga que entrou neste aplicativo assim um bocado de chofre contigo, não é?
a questão aqui, foram-se levantando assim algumas questões. Pronto, eu teria outras, mas deixamos para outra eventualidade. Eu gostava só de perguntar, e não sei também se não é útil, pronto, para quem não está tão familiarizado com este aplicativo, ter exemplos práticos de websites feitos com Drupal. Posso já partilhar alguns, se quiserem. Falaste nesse do IEM, por exemplo, mas eu acho que é O sempre IEM ainda não está publicado, mas posso-vos certo, apresentar certo. alguns. Alguns, para nós temos Sim, a noção de sim, como é que isso depois se configura sim, na sim. prática, até porque eu costumo Uma dizer, coisa que eu vos queria dizer, ainda bem que a Helena falou disto, que isto era importante falar. Existe um perfil Drupal da FCSH. ok, Eu fiz um perfil Drupal da FCSH que já tem uma série de plugins. ok. O design também vais achar medonho, infelizmente, mas eu não tenho absolutamente jeito nenhum para design. Isso aí eu admito absolutamente as Olha, minhas limitações nesse aspecto. Eu usei uma coisa completamente básica, mas eu vou-vos partilhar alguns sites feitos em Drupal. E depois existe ok, outro CMS, só um segundo, só um segundo. Existe outro CMS que é muito parecido a nível de funcionamento do Drupal e nesse o back-office já é um bocadinho mais intuitivo, que é o Backdrop. Eu vou-vos dar exemplos dos sim, dois. O sim, Backdrop, por exemplo, já o back-office já funciona mais parecido com o WordPress. Posso pois, instalar plugins, posso instalar temas, etc. Só que o Backdrop é um CMS muito, pronto, não é assim tão conhecido como o WordPress, ou nem tão conhecido como o Drupal, por isso não tem assim as mesmas funcionalidades adicionais e as mesmas, digamos, extensões e temas tão vastos como tem o WordPress ou mesmo o Drupal. Então, vou-vos mostrar aqui alguns sites feitos em Drupal. Por exemplo, temos este das marcas de água. Isto é Drupal. hum, Vocês podem ver, pronto, não é assim muito interessante, mas isto tem uma view que é uma tabela. pois. Pelo que me parece, então, era isso que eu queria colocar a questão a seguir. Este aplicativo, no fundo, pareceu-me que é um pouco mais vocacionado aqui para aquele texto clássico, aquele website mais clássico, se calhar não tão. Vá lá, não será se calhar a melhor aplicação para trabalhar com conteúdos multimédia, com imagens, porque tu também falaste de início que isso seria uma das limitações aqui, até porque Não, teríamos. atenção, tu no Drupal podes fazer praticamente a mesma coisa que fazes com o WordPress, Fazer. nesse aspecto, podes fazer. A gestão do código é que não é tão simples Certo, como o WordPress, mas do, do certo. ponto, do ponto de vista estrutural é igual. Também tem uma biblioteca de multimédia, se quiseres, tem Certo. galerias multimédia, ou seja, do ponto de vista funcional, podes fazer Hum, exatamente a mesma coisa com o WordPress. Na Pantheon, é isso que eu estava a falar, da limitação dos conteúdos, não tem a ver com o Drupal, tem a ver com o alojamento na Pantheon. certo, certo. Aí é que há algumas limitações. Porquê? Porque Certo. aquilo, como é um alojamento gratuito, uma sandbox, se começas a pôr lá vídeos Pois, de 20, exato. 30 gigas, obviamente que não dá. Por exemplo, este já é backdrop. Ah, tá bom. E Eu já conheço. podes, e já podes fazer, por exemplo, no back-office, por exemplo, Certo. já podes instalar, por exemplo, quando queres instalar novos módulos, ele cria-te logo uma galeria de módulos. Pois. Já tens aqui os módulos todos Eu disponíveis. sabe que quando começaste a apresentação, eu até me lembrei logo desse catálogo que Pois, é. este está em backdrop, estava em Drupal 7, eu é que depois migrei para backdrop. Porque é mais fácil migrar de Drupal 7 para backdrop, que é uma migração praticamente direta. Para Drupal 10 era reconstruir isto tudo e não tinha tempo para isso. Pronto, isto foi um projeto que me durou uma manhã. Pois. Se Olha, fosse, se fosse mudar fazer isto em Drupal 10, era semanas. certo. Só assim para terminar, para não te ocupar muito mais tempo, até porque há pessoas que querem falar também. Já agora, se pudesses fazer assim uma espécie de linkar, uma espécie de prós e contras, de do's and don'ts, de coisas que este aplicativo tem mais vantajosas, provavelmente comparado com outros, e o contrário, qual seria Pronto. assim a lista que O que é que tu. tem, o que é que tem, por exemplo, digamos, vamos comparar, por exemplo, o WordPress e o Drupal. O que é que o Drupal não tem que o WordPress tem? A vastidão de temas que Pois. o WordPress tem. Excluímos o design, passa à frente. Tirando a parte do design, ah, tirando a parte do design Pois, não é muito diferente. A lógica é mais ou sim, menos a ok, mesma. As potencialidades também. A gestão do código sim, é que não é tão intuitivo e tão user-friendly como o pois, Drupal. O WordPress, que faz tudo no back-office, a utilização do código básico, os plugins, isso aqui é tudo back-office. O Drupal
tens que ir à consola da máquina ou do contentor, se estiver a funcionar no Docker, e tens que fazer tu através do Composer, que é uma aplicação, digamos, um serviço de gestão do código, digamos, como é que se chama? Digamos, dos pacotes, chama-se o nome dos pacotes e, digamos, do PHP, e é aí que tu fazes essa gestão, digamos, do código base, tanto as atualizações do código base, como os dos plugins, como a instalação dos plugins, a instalação dos moldes. Porquê? Porque tu que seja dependências, ele instala logo e que fica logo operacional. Enquanto se tu, no back-office do Drupal, podes instalar plugins, como eu mostrei, mas se aquilo, por exemplo, precisa de uma livraria qualquer que a aplicação base não tem. Depois aí também depende muito do tipo de perfil do próprio website, não é? E do tipo de conteúdo que estão a ser inseridos, sim. Exatamente, podes usar, se quiseres, utilizas, por exemplo, há módulos, há temas que são muito simples no Drupal, podes executar e que não precisam de nenhuma dependência. Certo. Instalas o tema e fazes. Por exemplo, há uns Bootstrap que não precisam de dependências nenhumas. Instalas e prontos. E há outros que são mais complicados. Prontos. Há outros que são mais complicados. Mas é assim, qualquer um de vocês, se tiver, por exemplo, Ok, principalmente aqui obrigada. pessoas investigadores ligados à faculdade, se quiserem usar, por exemplo, o perfil da faculdade, há uma série de funcionalidades que já estão previamente instaladas, desde exportar, por exemplo, as tabelas CSV, Google Analytics, sistemas de proteção, até o módulo que faz a ligação, por exemplo, o envio dos dados através do protocolo OIPMH para a infraestrutura Rossio, etc, etc. Ou seja, eu já instalei naquele perfil, já instalei uma série de funcionalidades já pré-instaladas que é para as pessoas poderem logo começar a usar. E até um modo muito importante que é o Feeds, permite a importação de dados em massa. Por exemplo, vocês têm os dados de uma tabela, o que é que vocês têm que fazer? Têm que, na vossa instância, fazer a configuração e depois, através desse módulo, dá para importar e fazendo um mapeamento correto, né? Campo para campo, né? Tabela de coluna para coluna, com os nomes dos campos certos, não sei o quê, permite carregar logo uma série de conteúdos, por exemplo, sei lá, vocês têm uma tabela com 300 itens, conseguem importar aquilo diretamente e não têm que estar a inserir manualmente cada conteúdo. É Obrigada, Rui, obrigada. isso. Muito bem, obrigada. Ok, já estamos 40 minutos à frente da hora. Como eu vos disse, está a ser gravado, depois vai ser posto online. Se tiverem mais alguma pergunta, alguma questão, se ainda tiverem com vontade e energia para isso, se quiserem. Se não, ficamos por aqui. Acho que não. Bom, então vou-me despedir de vocês. Muito obrigado por terem aparecido e terem resistido até ao fim. A próxima sessão, só para alertar, a próxima sessão, se não estou em erro, será no dia para a semana já, que se não estou em erro, é no dia 3 de outubro, e será sobre WordPress. Portanto, como fazer a gestão, instalar e fazer a gestão de uma instância a um nível muito básico de WordPress. Pronto, que será dada pelo nosso colega, o João Gabriel Garcia, que está no Brasil, mas ele vai fazer, como isto é formato online, não há problema.